Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist sobre o cálculo do trabalho, dessa vez nós vamos fazer uma questão da SpaceX de 2019. Vamos a ela. A questão é essa aqui, ó. Ela fala que no plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons, constante e paralela ao plano. Essa força aqui, ó. O bloco percorre a distância de A até B, que é igual a 1,6 metros, ao longo do plano inclinado, com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso, quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente quanto? Então eu tenho aqui que calcular a massa desse bloco e também o trabalho realizado pela força-peso. Notem que o problema trouxe algumas informações importantes. A primeira delas é que eu tenho aqui uma força que está empurrando esse bloco e ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Nesse problema, assim como outros que a gente já resolveu aqui envolvendo o plano inclinado, é importante que na hora de resolver o problema, você desenhe as forças que atuam ali no objeto. No caso, aqui no bloco, eu tenho a força-peso e também a força normal. Geralmente a gente faz isso por quê? Porque a gente não costuma trabalhar com a força-peso, e sim com as componentes desse peso. Eu trabalho aqui com a componente Px, aqui na direção do plano inclinado, e também com a componente Py. Notem que agora que a gente tem essas componentes, a gente vai usar aqui uma informação que é muito importante. Eu até destaquei, ó, que é o fato desse objeto ele se mover com velocidade constante. O que é que significa o objeto se mover com velocidade constante? Se vocês lembrarem aí da segunda lei de Newton, a gente sabe que quando a velocidade é constante, a aceleração ela é igual a zero. Então, a força resultante ela é nula. A soma dessas duas forças aqui, ó, do Px com o F, deve ser nula, justamente para não haver a aceleração e a velocidade se manter constante. Pensem só, se essa força aqui ela fosse maior do que o Px, o objeto ele iria acelerar subindo aqui a rampa. E aí a velocidade ela ia mudar, ela não ia ser constante, ela ia aumentar. Agora, se fosse o contrário, ó, se o Px fosse maior do que a força F, à medida que o bloco fosse subindo, eu iria ter uma aceleração contrária ao movimento. O objeto ele iria estar desacelerando, então a velocidade iria estar diminuindo. Logo, para a velocidade ser constante, essas duas forças aqui, ó, o F e o Px, devem ser iguais, de modo a se anularem aí quando eu somo as duas. Então eu vou usar esse fato, ó, se vier constante, então o F ele é igual ao Px. Eu sei muito bem calcular esse Px porque eu sei o ângulo entre o P e o Py. A gente já viu que o ângulo formado entre o P e o Py ele é igual ao ângulo que o plano inclinado possui, ó. Então, se aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Se eu quero calcular aqui as componentes, é só eu usar aquela dica que eu já dei para vocês, ó. No caso, para calcular a componente colada com o ângulo, o Py, eu usaria o cosseno. E como eu quero calcular a outra componente, que não é a colada com o ângulo, no lugar do cosseno, eu uso o seno. Então, o Px ele vai ficar P vezes o seno de 60 graus. O P a gente sabe que é M vezes G, então eu já coloquei aqui, ó. Agora eu vou substituir os valores que eu tenho. O seno de 60, ele deu aqui que é raiz de 3 sobre 2. Então eu coloquei aqui no lugar do seno de 60. A gravidade é 10 e o valor da força F, ele é 4 newtons. Já está tudo aqui. Agora eu vou pegar aqui e vou dividir esse 10 por 2, vai dar 5, ó. E vou isolar aqui o valor da massa. Então vai ficar 4 dividido por 5 raiz de 3. Eu não tenho nenhuma resposta com a raiz aqui embaixo. A raiz aparece em cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Professor, eu posso fazer isso? Sim, porque a gente sabe que se eu multiplicar por 1,
não afeta em nada o resultado. E raiz de 3 dividido por raiz de 3 é a mesma coisa que 1. Multiplicando por raiz de 3 aí, em cima e embaixo, o que é que vai acontecer? Aqui embaixo eu vou ter raiz de 3 ao quadrado e vai aparecer 4 vezes raiz de 3 aqui, ó. Essa raiz de 3 com esse quadrado aqui eu consigo simplificar, então vai ficar a massa dessa forma. 4 raiz de 3 e aqui embaixo eu vou ter 5 vezes 3. Então aqui embaixo vai dar 15 e em cima eu vou ter 4 raiz de 3. Notem, não é a letra C, porque aqui em cima aparece 2, e nem é a letra D, porque aqui em cima aparece o 8. Eu agora vou ficar entre essas três alternativas que tem o valor da massa que eu calculei. Só que o problema, ele também quer o trabalho realizado pela força-peso. Então eu vou calcular esse trabalho agora. Eu vou colocar aqui do ladinho aqui a massa, que eu já calculei. Eu vou precisar dela também. E para calcular o trabalho devido à força-peso, o que é que eu vou fazer? No lugar de usar a força-peso, eu vou utilizar mais uma vez as componentes da força-peso. Então, eu sei que o trabalho devido à força-peso, ele é igual à soma dos trabalhos das componentes da força-peso. Então, eu vou calcular o trabalho devido ao PY e o trabalho devido ao PX. O trabalho devido ao PY, ele é zero. Por que que ele é zero? Porque o PY, ele é perpendicular ao deslocamento. Notem, o deslocamento ele ocorre aqui na direção do plano inclinado e o PY ele está nessa direção e nesse sentido. Vai formar justamente um ângulo de 90 graus. Ó. Com isso, a gente vai ver que o trabalho devido à força-peso é só o trabalho devido à componente PX, que está aqui ó, na direção do deslocamento. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou calcular o trabalho devido a PX e o trabalho devido a PX ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser PX vezes o deslocamento e esse trabalho vai ser negativo. Lembra que eu já dei essa dica? Eu tenho aqui ó, o deslocamento e aqui eu tenho a força. Se eles estão na mesma direção e apontando aqui ó, no mesmo sentido, então o trabalho é positivo. Agora, se o deslocamento está num sentido e na mesma direção aqui da força e a força está no sentido contrário, então o trabalho ele é negativo. E é justamente o que acontece aqui com o PX. Ó. O deslocamento ele ocorre nesse sentido e o PX está aqui no sentido contrário. Porém, os dois estão aqui na mesma direção do plano inclinado. Ó. Por isso que é negativo aqui o trabalho devido ao PX. Eu vou escrever aqui o meu PX. A gente já viu que o PX não é a componente colada com o ângulo, então vai ser P vezes o seno. Vou substituir o P por mg. Vou pegar aqui o valor da massa que eu já calculei e colocar aqui no lugar do m, ó. Então, esse 4 raiz de 3 dividido por 15, ele vem aqui do valor da massa. O g é 10. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse 10 por 2. Vai dar esse 5 aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Eu posso simplificar aqui o quadrado com a raiz. Vou simplificar aqui também, ó, porque aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 5. Então, se eu dividir tudo por 5, eu vou ter aqui 5 dividido por 5 dá 1, não precisa colocar. 15 dividido por 5 dá 3, que é o que eu coloquei aqui, ó. Esse 3 é esse 3 aqui depois que eu sumi com a raiz. E aqui ficou 4. E aqui eu tenho um 1,6, que é o valor do deslocamento. Dividindo 3 por 3 vai dar 1. Vai ficar aqui 4 vezes 1,6, que vai dar 6,4, com valor negativo, devido ao trabalho que a gente está calculando aqui, ó, ser negativo, devido a isso aqui. Letra B. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.